Tudo bom, pessoal? Na segunda-feira, dia do servidor público, eu fiz uma homenagem ao servidor público, fiz um vídeo especial falando um pouquinho e indo contra essa demonização que está tendo contra servidores públicos. Eu não sei o que está acontecendo, que agora parece que o servidor público é o vilão por ter um monte de privilégios. E eu passei o vídeo ali, a gente comentou sobre a estrutura do Estado, da questão da distribuição de renda, que é necessário, o Estado deve fazer isso. E na distribuição de renda do Estado vai também uma parcela da distribuição para servidores públicos. Por quê? Porque prestam serviços públicos. E também demonizando o aposentado, como se o aposentado fosse um problema. Só porque o cara vive um pouco mais do que vivia no passado é um problema. Né? Falei também da inversão da pirâmide, quando há 30, 40 anos atrás se arrecadava muito mais do que se pagava na Previdência e aquele dinheiro todo foi para obras, foi para Brasília, foi para Transamazônica, foi para um monte de realocações. E agora, cadê o Estado para colocar a sua parte? Né? Quanto ao servidor público que não ganha FGTS, que só de FGTS, por exemplo, 30 anos de serviço público seriam uns 2 ou 3 apartamentos que o servidor público teria direito de fundo de garantia, por exemplo. Dinheiro também que o Estado não coloca na parcela. E quando o Estado paga o servidor, ele tem que colocar lá, assim como a empresa coloca, né? A empresa coloca 20% sobre o salário do seu trabalhador e o governo não tem feito isso. Ou quando faz isso, né, um caixa único, vai para tudo que é lugar, mas cadê esse dinheiro? Então, o vídeo passado foi exatamente para mostrar que a gente não é vilão, muito menos o produtor rural, por mais que ele não contribua para a Previdência e tenha direito a uma miséria, que é um salário mínimo no final da vida, será que isso aí é ser vilão? Né? Então, onde é que está o... Então, mas só que ficou em aberto no vídeo passado. Quem são os vilões? Então, fugindo um pouquinho do canal, que a gente fala sobre concurso público, sobre estudo, mas eu achei por bem a gente comentar um pouquinho mais. O pessoal comentou no vídeo passado, e eu achei por bem fazer o vídeo 2, que é um pouquinho quem são os vilões, então. Falei para vocês, né? Um Estado deve cumprir as suas funções lá na primeira geração de direitos, quem está estudando para direito, quando o Estado nasce, o Estado de Direito. E o que é o Estado de Direito? É um Estado que prima pela segurança jurídica, que até então não existia. Né? Até então o rei decidia, e se ele decidisse, acordasse mal dormido, mandava executar o fulano, não tinha isso, porque o rei era o direito. E aí saiu, o rei saiu e foi para baixo, abaixo do direito, né? Então o direito passou a ter supremacia. E essa supremacia é a que dá a segurança jurídica para a gente poder dormir tranquilo à noite, sabendo que o mundo vai ser o mesmo quando acordar, né? Apesar de ter algumas leis que podem nos surpreender, elas vão passar por um processo legislativo, tudo vai tem um procedimento para tudo. Então a segurança jurídica. E o segundo foi os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais exatamente em função as duas pretensões maiores da burguesia, né? O Estado estava ali incomodando, por quê? Porque estava tirando o dinheiro deles através de tributos. E outra coisa, as pessoas, os servos, os desvalidos, as pessoas sem dinheiro poderiam ser uma preocupação. Se todo mundo saísse às ruas, como saiu na Revolução Francesa, né? E quisessem tomar o dinheiro, a propriedade, né? Não vamos falar em dinheiro na época, vamos falar em propriedade, a propriedade da burguesia na mão grande. Então, por isso que os direitos foram declarados, direitos fundamentais, por isso que para ter a posse, a propriedade, aliás, existe escritura pública, existe uma série de burocracia, para quê? Para dar segurança jurídica, para quem tem segurança jurídica. Só que muitas pessoas quem não tem direito algum, dizer que a partir de hoje todos são iguais não quer dizer nada, porque ele continua na pobreza, continua morrendo, e aí se viu depois, no pós-revolução industrial, com a Constituição Mexicana, com a Constituição de Weimar, que a propriedade também gera funções, que o Estado tem que promover a distribuição de renda, o Estado ele tem que fazer isso, porque senão há uma concentração nas mãos de poucos. Então o Estado faz isso. E ele faz isso através de serviços públicos
que ele vai retribuir para quem prestou esse serviço, os servidores públicos, e ele vai fazer uma assistência social para quem precisa e vai fazer um sistema contributivo para quem contribuiu para o Estado e no final, que é a sua aposentadoria. Então o Estado tem também essa função distributiva e mais adiante se viu no pós-guerra a necessidade de que isso tivesse um controle por um órgão imparcial, né? São os tribunais que começaram a ser os tribunais constitucionais europeus, que botou em xeque exatamente o nazismo, que foi dentro da lei, mas sobre o aspecto material foi horroroso, né? Por tudo que ele representou. Então se viu a necessidade de ter um terceiro, o judiciário ali num tribunal constitucional, sendo o guardião da Constituição. Então a gente faz a escadinha toda. Primeiro lá, na Revolução Francesa, se viu a necessidade do legislativo, era muito importante ter o legislativo. Foi lá que se ouviu a voz de Montesquieu, o espírito das leis, né? Onde ele fala sobre a tripartição de poderes e a ênfase maior, a preocupação maior do cidadão lá, revolucionário francês, das revoluções liberais, que aí entra a independência dos Estados Unidos, a Revolução Gloriosa um pouco antes, né, bem antes, na Inglaterra, mas essas revoluções liberais viram a necessidade de um parlamento. Então o parlamento começa a se fortalecer. Aí com a segunda geração de direitos, que são os direitos sociais, que é pós-revoluções industriais, se vê a necessidade de quê? A necessidade do executivo. Lá o executivo foi rechaçado, não precisa do rei, não precisa, a gente se viu que não, mas a gente precisa não de um rei, mas precisa de alguém para organizar isso aí, fazer uma distribuição de renda, buscar um estado social, né? E aí volta o foco para o executivo. E aí depois, mais tarde, a gente viu que o foco também tem que ser para o judiciário, né? No pós-guerra, com os tribunais constitucionais, com a terceira geração de direitos, por isso que a terceira geração de direitos são os direitos difusos, que é o direito à paz, e esse direito à paz é orquestrado por quem? Por um órgão independente que vai garantir a supremacia dos valores de uma sociedade, que é a Constituição. Então aí está as três gerações de direito, aí está o legislativo, o executivo e o judiciário, e aí está um pouquinho da evolução histórica do Estado. E aí a gente está hoje colocando o olho no vilão errado. Por quê? Porque nós estamos agora em sistemas capitalistas liberais que precisam de freios e de medidas para que a gente não sofra os abusos. Nem tanto a lá, nem tanto a colar. Até porque quando ocorre alguma bolha financeira, uma bolha imobiliária, aonde que esses especuladores vão buscar auxílio? Exatamente do Estado, né? Que ajuda a não quebrar banco, que ajuda a não quebrar grandes empresas. Então o que acontece? Onde é que nós temos os vilões então? E aí eu retomo o vídeo passado, por isso que essa é a parte 2 do vídeo. Lá eu falei que o servidor público não é vilão, e aqui eu quero dar um pouquinho mais, entrar um pouquinho no assunto, até porque teve um comentário, o pessoal gosta dessa evolução histórica do Estado, precisa dessa evolução histórica, né, em várias matérias, ela ajuda, somente numa segunda fase, mas enfim, vamos lá. O que acontece? Vamos lá retomando então o que eu quero trazer de gancho do vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei lá que nós temos 200 bilionários, saiu da revista Forbes, né, e eu peguei esses dados lá no vídeo do Eduardo Moreira, né, até vou comprar essa revista Forbes, que eu achei bem interessante para analisar, olhar, enfim. Mas eu vou utilizar os dados dele porque é um canal idôneo, eu acredito nisso. E lá ele traz uma informação dos 200 bilionários, que eles acumulam 17% do PIB, né? Toda uma fatia do PIB são só para 200 pessoas. Nós temos 120 ou 130 milhões de brasileiros, né? 130, não sei qual foi, eu não me lembro o último censo. Nós temos cerca de 130 milhões de brasileiros e 200 pessoas abocanham 20%
do PIB brasileiro. Então é uma concentração muito grande. O Brasil, por outro lado, se a gente olhar bem, o Brasil é um dos países onde há a maior carga tributária. Porém, é um Brasil onde os mais ricos têm a menor carga tributária, porque a maior carga tributária está com a classe média, que é quem paga para financiar hospitais, financia escolas, financia segurança e ela não recebe nada. Por quê? Porque a escola que ela utiliza é a particular, a saúde que ela usa é dos planos privados que ela paga, a segurança que ela usa é a segurança mais privada que a pública, do guardinha que a gente paga na esquina para ficar, ainda que desarmado, mas para dar uma olhada, do segurança dos condomínios, né? Então a gente dos alarmes e de tudo que a gente utiliza hoje para se precaver. Então tudo que a gente paga lá, a gente tem que pagar 2 vezes para não receber esse serviço público. Né? E por outro lado, a gente vê que os olhos da polícia são voltados para a classe média também, né? Quando bota blitz, quando bota um monte de parafernália que o cara não pode tomar uma garrafa uma taça de vinho para sair, né? Porque tem blitz aqui, tem blitz ali, o cara não pode se descuidar. Eu sou o rei de tomar multa em Pardal a 65 km por hora, que é a velocidade que eu ando, 60, 65, 66. Acabo andando distraído, escutando um audiobook, pensando na vida, e aí passo no Pardal a 65. Aí o cara que corre, que anda a 90, a 100, ele tá ligado no Pardal, ele passa aquele Pardal a 50 e depois está correndo de novo, então pega sempre o certinho, é o padrão, né? Mas enfim, vamos lá, deixa a discussão. Então essas 200, os mais ricos, eles recebem um imposto muito menor, porque na Europa os impostos, eles são taxados a 50, 60, até 50% sobre o que ele ganha, enquanto que no Brasil é 27,5%. Só que do bolo o Brasil fica a carga tributária é muito alta, porque é muito grande nas empresas, é muito grande, tu paga 2, 3, 4 vezes, quando tu paga ICMS, tu paga várias vezes numa cadeia enorme, IPI, ICMS, e aí é imposto de renda. Quando quando morre alguém da família, já paga imposto para o Estado. Quando você adquire algum bem, você paga imposto para o Estado. Então você está toda hora, mais uma série de contribuições sociais que tem nas costas. Então a carga tributária é muito grande, mas ela é a mesma para a pessoa que é da classe média baixa, assim como é a mesma para aquele cara que ganha bilhões. Então, por isso que há essa defasagem grande, que não existe até hoje, não foi implementado nenhum imposto para grandes fortunas, quando lá atrás, em 1988, o nosso legislador constitucional disse que podia ter impostos diferenciados para grandes fortunas. Então, se você olhar bem, a carga tributária no Brasil, que é enorme, para as grandes fortunas, passa a ser ridícula. E aí o que acontece? A gente vai olhar na análise desses 200 bilionários, a gente vai ver que metade desses 200 bilionários estão entre distribuidores de empresas relacionadas a bebidas e relacionadas a bancos. E aí que eu queria chegar aos bancos. O que acontece hoje no Brasil? No Brasil, como o Estado está precário na questão da distribuição de renda, como o Estado está precário na questão de segurança mínima para os cidadãos, as pessoas acabam ficando na pobreza, porque a distribuição de renda não ocorre. Então, se a distribuição não ocorre, vai começar a acumular mais dinheiro na base, aqui em cima, e menos dinheiro na base. A defasagem fica muito alta. E aí onde é que entram os bancos? Aí veja bem o que os bancos fazem. Os bancos, eles emprestam dinheiro num juros miserável, emprestam dinheiro num juros extorsivo, horroroso, e dão a retribuição depois para quem investiu um dinheirinho mínimo. Então, por exemplo, um banco, o que o banco faz?
ele vai pegar do seu Odilon da vida, que tem um dinheirinho lá para investir, e vai dar 0,5% ao mês, né, na melhor das hipóteses, do dinheiro dele. Enquanto isso, aquele cara lá atrás que está morrendo de fome quase, que no final do ano está sempre entrando no cheque especial porque tem que pagar o colégio das crianças, porque tem a matrícula, porque tem material escolar, aí ele tem que ficar recorrendo a quem? Aos bancos, e aí os bancos pegam o dinheiro dele a 200% ao ano. Então os bancos, que são os banqueiros, onde está a concentração de renda do PIB brasileiro, da meia dúzia de bilionários que nós temos, eles são os banqueiros que emprestam dinheiro, né, para quem não tem, né, porque quem tem não precisa de dinheiro emprestado, a juros de 200%. A pessoa não tem por quê? Porque ela precisa de dinheiro, porque o dinheiro está escasso, mais ainda em momento de crise, onde ele vendia, se ele era um autônomo, ganhava X, hoje ele ganha X menos alguma coisa. E essa alguma coisa ele tem que tirar de algum lugar. E aí fica os papagaios. Enquanto que aí esse mesmo banco vai lá e vai emprestar, vai pegar o dinheiro de um correntista lá que tem 100 mil e vai dar 1% para ele, não 0,5% ao mês, 10%, 8%, né? Hoje em dia até 5, 6% é um bom investimento, vai dar 6% para ele, enquanto que para o fulano ele pega esse dinheiro aqui a 6% e entrega lá a 200%. E aí, o que acontece? O que vai acontecer? Então, onde é que será que está o velão? Esse foi o vídeo de hoje, foi um pouquinho diferente, mas eu espero que você curta, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal, toda semana um vídeo legal para você.